estamos aqui debatendo a origem da vida e ficamos para esse bloco de debater o que ficou, enfim, sobre a questão, já que são teorias e muitas vezes se coloca aquilo que é científico como aquilo que é absolutamente certo e nós estamos vendo que é exatamente o contrário, são coisas que estão em constante, sim, essas, como é a vida, e evolução, sim, mudando. Isso, então, aquilo que é afirmado hoje, 10 anos daqui, pode dizer, não, mudou tudo. E é aceitável que mudou porque é ciência, né? E, de alguma forma, eu me lembro, por exemplo, que eu era... já no ginásio, eu tive professores, obviamente, que eram cristãos, ensinavam o evolucionismo, mas também, né, davam esse outro, e tinha outros que eram mais do contra. Eu me lembro que uma vez peguei uma discussão de gozação, porque Eva teria sido criada da costela de Adão. E hoje a gente sabe que a questão do DNA, enfim, a costela. Então, aquilo que era absolutamente chacota, ridículo, hoje é crível. Pelo menos é crível. É uma coisa assim que a gente vê que as coisas vão mudando para espaço. Nós chegamos... Mas eu tinha dito que eu tinha uma pergunta, né, secreta, que não, aparentemente, vocês podem até rir dela, mas eu queria fazê-la e vou fazê-la agora antes da gente entrar naquele assunto. Ou a gente pode debater o assunto, mas eu já vou deixar a pergunta feita. Quantos amigos evolucionistas você tem? Quantos amigos criacionistas você tem? E quantos amigos criacionistas? Não, é a mesma coisa. Eu estou querendo saber a questão do outro lado. Como é que estamos nessa questão da interação e do convívio, que é algo que nós precisamos, o nosso mundo precisa tanto. Mas a gente vai responder isso depois. Como é que fica a questão da sala de aula? Vamos só voltar rapidinho aqui com o Henrique, porque vocês dois estão... Não. Vamos lá. Eu queria fazer algumas considerações, Rebeca. Primeiro, em relação à questão do criacionismo como método científico, não é? Visto que para você ter uma teoria propriamente dita, você precisa ter método, você precisa ter rigor, Entendi. Uma série de fatores. E muitas vezes pesa sobre o criacionismo esse estigma de não ser uma metodologia científica propriamente dita. Mas, às vezes, me parece que se torna, como você disse anteriormente, mais necessário você ter fé em alguns pressupostos do que você realmente ter fé no criacionismo, porque são tantas hipóteses, tantas possibilidades, que quando você vai trabalhar com a ciência, você Mas, tem para mim, diante de tudo que eu vi isso aqui, eu continuo firme na minha... Justamente, você tem tantos pressupostos, e diante de pressupostos, quando pesa essa impingem sobre o criacionismo, parece que às vezes são tanto quanto falacioso, né? Porque o criacionismo tem seus métodos, ele não faz afirmações também alevosas. E um outro aspecto muito interessante é a questão da inquestionabilidade mencionada no sentido religioso. Na verdade, é muito interessante que você tem alguns textos que o próprio Deus ele fala: vinde e arguí-me, pergunte-me. A proposta da questão da religiosidade, muitas vezes, é nós temos muito coração, mas também muito cabeça. Nós pensarmos, nós refletimos, nós debatemos. Ele nos fez assim. Nos fez assim, nos incita a isso, porque a maneira que nós refletimos, se refletimos sem desperdício de energia mental, nós glorificamos a Deus. Então, há uma incitação à reflexão dentro desse sentido. Isso é muito importante salientar. Agora, também é muito bom a gente pensar, sempre quando a gente trabalha nas teorias do evolucionismo, criacionismo e design inteligente, que todos nós estamos tentando cada vez mais crescer à medida que nós amealhamos conhecimento. Explico. Até mais ou menos século XIX, século XVIII, nós não tínhamos qualquer conhecimento sobre nanotecnologia ou física quântica. Quando você chega no século XIX, século XX, dar os primeiros passos em relação à nanotecnologia ou à física quântica, você vai ver todo um novo universo que se descortina e muitas teorias científicas são revisadas. Assim como a religião também revisa alguma das suas teorias e admite, por exemplo, que a Terra não é mais o centro do universo, entende que o universo é muito maior do que nós imaginávamos anteriormente, e advogamos isso, e mencionamos isso e reconhecemos isso no passado, há uma necessidade da ciência, muitas vezes, também observar e entender que, assim como houve novos avanços com a nanotecnologia e a física quântica, e algumas teorias foram revistas, há uma necessidade de revisitação e reobservação dessas teorias, o que parece que, às vezes, há uma determinada recalcitrância em relação a isso. Não há um observar de que um caminho que foi tido como falacioso ou errôneo pode ser pensado anteriormente, como, por exemplo, a gente pensa na questão da origem do universo no tempo que o universo tem.
Você tem alguns sinões, por exemplo, a questão da influência da gravidade da Lua em relação às marés no oceano. As marés, a cada momento, elas vão diminuindo um pouco mais. Se você tem um determinado número de milhões ou bilhões de anos anteriormente, você vai chegar a um momento que, se você calcular o retorno dessa maré em relação ao número de anos, pela influência da gravidade da Lua, você vai chegar a um momento que você vai encontrar basicamente uma Terra inundada sem possibilidade de vida. É uma coisa que é questionável em algumas teorias portanto, científicas. o número de anos que se propõe para a existência poderia ser um pouco mais reduzido. Então, questão própria de fósseis, que se advogava de fósseis de peixes antiquíssimos, como, por exemplo, fósseis de dinossauros. E em 1952 foi achado um fóssil de um cetáceo ainda vivo, né? Foi achado um cetáceo que era considerado como um dinossauro ainda vivo nas profundezas do mar. E depois essa teoria foi um pouco revista, mas às vezes isso não é tão lembrado. Então, há necessidade, numa determinada parcimônia, tanto no campo religioso, como no campo científico, como no campo das outras teorias, para a gente entender que as revisitações são necessárias para que a gente não construa sobre um pântano algumas teorias e dê a elas o status de certeza quando são, como a professora Cláudia bem disse, probabilidades, possibilidades. O professor Gustavo elencou uma série de hipóteses, uma série de possibilidades, e ela nos lembrou, não podemos deixar de lembrar de uma ou outra possibilidade, sim, mas não podemos deixar de lembrar que as possibilidades apenas às vezes são possibilidades, apenas probabilidades. Essa situação é necessária a gente salientar isso e a gente lembrar. Eu tenho amigos criacionistas e tenho amigos evolucionistas. Principalmente na faculdade a gente lida muito com isso, né? Mas na faculdade eu só tinha amigo evolucionista. Não se pode ter amigos criacionistas na faculdade. É uma coisa que não entra, né? Quando você admite alguma coisa de criação, a academia ela não permite isso. E é isso que eu não entendo, Gustavo. Para mim é algo... Eu acho que é de uma... Se tivesse essa certeza... Mas você está entendendo? Eu vejo, filosoficamente... eu vejo como... Filosoficamente inaceitável. Eu acho isso. É um pressuposto filosófico, naturalista, ou materialista, né? Que hoje, de certa maneira, domina a academia e não permite que qualquer coisa que discorde dela... É tão anticientífico isso? Essa colocação? Não é bem científico. Não. Eu não estou dizendo que... Perdão, cara, não quis também chegar... Não, eu dizendo, essa coisa de você não admitir outro, eu acho isso anticientífico. Depende do outro. O científico é justamente você estar aberto à revisitação, às possibilidades, senão você vai ficar com base nas evidências. As evidências são contundentes. Isso. Tem uma evidência muito forte, por exemplo, nesse caso aqui, né? Recentemente foi achado um fóssil de dinossauro. O dinossauro viveu há milhares de anos atrás, né? E ele, hoje, não tem como ele ter qualquer coisa lá, porque ele fossilizou e você só acha pedra, né? Hoje a gente tem encontrado muitos fósseis de dinossauro com pele viva ainda, com carne mole, não é viva, né? Com tecido mole. Para ter conservação de tecido mole, você não pode ter milhares de anos... Milhões de anos, isso. Você não pode ter milhões de anos ali, você só pode ter milhares de anos, né? E um professor de uma faculdade da Califórnia, universidade, falou, ele propôs, será que isso aqui realmente, ao invés de ter milhões de anos, não tem milhares de anos? Ele foi demitido. Então, é isso que hoje realmente muitos estão combatendo. É uma evidência. Estou vendo ali um fóssil de dinossauro com um tecido mole. Eu desconheço esse artigo. Pois é, então, hoje nós temos muito disso. Olha que um fóssil, que aí seria um subfóssil, na verdade, né? De dinossauro, os pesquisadores iriam adorar se tivesse tecido mole, porque a gente ia poder fazer DNA. Então, assim, na realidade, eu questiono se ali realmente ou era osso de dinossauro, ou se realmente tinha tecido mole ali. Porque, repara, um DNA de dinossauro que fosse preservado desde os dias de hoje, para a gente conseguir amplificar, isso ia dar um artigo na revista mais prestigiosa que a gente tem, Nature Science. A questão que você... Desculpa, que eu tinha 3 minutinhos, eu tentando trazer. A questão que você falou da sala de aula, você era... Na verdade, eu seria contra
trazer essa questão do criacionismo para a sala de aula. Por quê? Porque, na verdade, não existem dois tipos de criacionismo. Existem milhares. Em todas as sociedades, em todas as tribos do mundo, existem contos, lendas, histórias sobre a criação do mundo. Qual delas a gente vai escolher? Então, a gente vai botar um criacionismo aqui preponderante? Ou a gente vai lá nos índios da Amazônia pegar a versão deles e colocar para os nossos alunos? Hoje nós temos um projeto de lei que obriga o criacionismo, o ensino do criacionismo na sala de aula. Eu devo dizer que nem a Sociedade Brasileira de Design Inteligente, nem a Sociedade Criacionista Brasileira, eles apoiam esse projeto de lei, eles não apoiam. Ah, né? Eu não sabia disso. Porque justamente por isso, né? Porque não é simplesmente você, olha, agora tem que apresentar o criacionismo na sala de aula. Quem é essa pessoa que está apresentando? Ela teve uma formação? Ela teve contato com as teorias? E se a gente tiver Deixa eu só fazer uma pergunta, gente, que nosso tempo está chegando. Nosso tempo, na verdade, encerrou. Olhem só a situação. Queira ou não, de uma forma ou de outra, há essa questão da questão do criacionismo ser algo que, obviamente, é importante, é de base, é de ponto de partida, tem a ver justamente com a gênese das coisas, como muitos creem, por exemplo, como eu creio. E eu entendo como se seria uma questão, eu vejo essa questão, mas me preocupa também esse unilateralismo científico de não admissão completamente, de tipo, se você for da comunidade, você chegar como você mesmo, vocês dois admitiram, né? Então, porque, para mim, por mais que haja evidências, há evidências novas que vão surgindo, que vão apontando direcionamentos. Então, no mínimo, tem que dizer, eu acho que tem que haver referência e, digamos assim, ficar muito claro, que é algo que está, de fato, em estudo e é como se crê, como as evidências apontam, mas efetivamente. Agora, a gente tem que ir um intervalo, infelizmente, para a gente se despedir, mas cada um vai ter, com certeza, um comentário final. A gente volta já já. Cabeça pra cima.